Terra. Um planeta único, agitado e dinâmico. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Nesse episódio, investigamos a origem das Rochosas, uma cordilheira cheia de segredos situada na América do Norte, formada por gigantescas placas de rocha que revelam antigos fósseis marinhos e coroada por picos recortados que já tiveram o dobro do tamanho atual. Em busca de respostas, cientistas encontram indícios de extensos lençóis de gelo, montanhas que entraram em colapso e explosivas erupções vulcânicas. Uma história geológica que nos ajuda a entender como nasceu o nosso planeta. As Rochosas. Essa majestosa cordilheira está localizada no oeste americano. É a maior cadeia montanhosa da América do Norte e a terceira do mundo. Com 4.800 quilômetros de extensão, vai do Novo México, passando pelos estados de Colorado, Wyoming e Montana, até o Canadá. Por décadas, geólogos tentaram entender como essa gigantesca cordilheira se ergueu das planícies. Nossa investigação começa com um tipo de rocha bastante peculiar. Aqui estamos, no coração das Montanhas Rochosas. Esse é um lugar extraordinário. Bem aqui em Red Rocks, estamos no centro de um incrível anfiteatro de rocha. – 20 quilômetros a oeste de Denver, no Colorado, dois maciços de arenito de 90 metros de altura erguem-se em um ângulo de 45 graus. Mais altos que as cataratas do Niágara, esses rochedos formam um anfiteatro único. Além de proporcionar uma acústica perfeita, essas rochas nos contam como as montanhas rochosas foram formadas. A história começa com um mistério a 2.400 metros de altura, nas Rochosas do Colorado, a 96 quilômetros da cidade de Boulder. As rochas espalhadas pelo local exibem estranhas marcas. Existem mais de 100 espécies de animais marinhos bem aqui nesse local. Encontramos tubarões, lagostas, caranguejos e belas conchas fossilizadas espalhadas por toda a parte. Os fósseis indicam o que existia nesse local antes das rochosas emergirem. Estamos a 2.400 metros de altura no centro das Montanhas Rochosas. E quando esses fósseis se formaram, toda essa área estava inundada pelo oceano abaixo do nível do mar. Essa região já foi coberta por um vasto mar interior, que existiu por mais de 30 milhões de anos, estendendo-se de Utah ao Missouri e do Golfo do México ao Oceano Ártico. E bem nesse local, a temperatura era muito alta, quase tropical. Imagine um dia em uma praia na Flórida ou algo assim. O clima quente atraiu uma criatura singular que deixou grandes marcas redondas na rocha. Esses fósseis são muito importantes para a investigação. Este aqui é o gigantesco fóssil de uma ammonite. E este animal, essa concha redonda, é o ancestral da lula moderna. Os descendentes mais próximos das ammonites são as lulas, os polvos e outros animais parecidos. Dentro dessa concha espiralada, a ammonite ficava aqui e seus tentáculos saíam por aqui. E esse é um fóssil único e notável, maior do que um pneu de caminhão. Isso é incrível porque as ammonites não eram tão grandes. Nenhum outro lugar apresenta uma concentração tão grande dessas criaturas pré-históricas. Miller tem uma teoria que explica por que elas vieram para essa região. Acreditamos que esse fóssil em particular pertenceu a uma ammonite fêmea, em parte porque a lula macho é muito menor do que a lula fêmea. Então, vasculhando os depósitos de fósseis, encontramos essa pequena ammonite macho. Compare o tamanho desse fóssil aqui com esse outro enorme. Quando examinamos a paisagem, encontramos muitas ammonites grandes.
Então acreditamos que todas essas fêmeas se juntaram para procriar e morreram logo depois. Na época da extinção das Ammonites, o mapa da América do Norte mudou radicalmente. No norte, as rochosas canadenses já existiam. No sul, as rochosas americanas ainda não haviam se elevado. A data de extinção das Ammonites indica quando essas montanhas teriam se formado. Esses animais morreram há quase 70 milhões de anos no mar interior ocidental. Sabemos que naquela época, há 70 milhões de anos, essa área estava abaixo do nível do mar. Sabemos que as rochosas devem ter emergido desse canal marítimo em algum momento posterior a isso. Hoje, tudo o que resta do antigo leito oceânico são esses fósseis no alto das montanhas do Colorado. O próximo passo para os geólogos é descobrir o que causou a elevação do leito oceânico. Investigamos essas paredes de rocha localizadas na região de Denver, no Colorado. As montanhas Flatirons fizeram parte da mesma formação que criou o anfiteatro Red Rocks. Essas paredes rochosas são caracterizadas pela formação de saliências, que tornam as Flatirons atraentes para alpinistas e geólogos. Quando escalamos as Flatirons, encontramos agarras de apoio perfeitas. Essas saliências foram formadas por fragmentos de rocha ou por zonas de material granulado que foram facilmente removidos pela erosão, o xisto e o siltito. Essas camadas foram removidas, criando uma fenda de apoio para as mãos. E isso facilita a escalada. Essas saliências nos fornecem pistas para entender a formação das Flatirons. As próprias camadas, os diferentes tamanhos de grãos nas camadas, o siltito, a areia, o cascalho, tudo isso indica que são rochas sedimentares. Sedimentos se formam na água quando areia e pequenos fragmentos rochosos se depositam no solo. Após milhões de anos, eles são comprimidos em camadas de rocha. Uma análise mais detalhada mostra a Lester como essa área foi formada. Essas rochas não foram formadas em uma situação sedimentária qualquer, mas foram depositadas em rios capazes de transportar grandes partículas que foram destruídas ao longo do caminho. Lençóis de areia e cascalho formaram uma camada sedimentar espessa, como um bolo de camadas. Mas os depósitos fluviais costumam ter poucos graus de inclinação em relação à superfície. Como podemos ver, as camadas dessas rochas e das Flatirons atrás de mim têm uma inclinação de 60 graus. O que poderia ter causado a inclinação dessas gigantescas paredes de rocha? Nossa investigação continua a 16 quilômetros a nordeste, na montanha Flagstaff, localizada na extremidade das Rochosas do Colorado. Essa montanha é uma versão em miniatura das Flatirons. É inclinada cerca de 60 graus, como as Flatirons. É íngreme. Como um depósito sedimentar de origem fluvial pode ter assumido essa forma? A resposta está na rocha escura abaixo. É granito e sua aparência é totalmente diferente do rochedo acima. Essa rocha não apresenta camadas, diferente das Flatirons, que possuem camadas. Não há cascalho nessa rocha, diferente das Flatirons que têm cascalho. Uma análise detalhada do granito revela a presença de minerais, mais uma pista da formação das montanhas rochosas. Peguei um pedaço de granito e, olhando de perto, posso ver quartzo, feldspato e um pouco de mica. Bastante característico de rochas desse tipo que se resfriaram de um magma, uma rocha fundida. O ferro é um desses minerais, responsável pela cor escura da rocha. A quantidade de ferro encontrada na rocha indica a profundidade em que foi formada. Coletamos um fragmento dessa rocha e fizemos alguns testes químicos e conseguimos determinar que ela esfriou e se cristalizou abaixo da terra, a uma profundidade aproximada de 24 mil metros. Hoje ela está na superfície. Como veio parar aqui?
foi empurrada para cima pela elevação das montanhas rochosas e, durante o processo, transformou as Flatirons. Especialistas encontraram duas pistas sobre a história recente das montanhas rochosas. Ammonites, a 2.400 metros de altura, evidenciam que essa região já esteve debaixo do oceano. Traços de ferro em um pedaço de granito indicam que a rocha foi erguida 24.000 metros até a superfície, inclinando as Flatirons. Isso não aconteceu em apenas um local, mas ao longo dos 1.600 quilômetros das rochosas americanas. Nossa investigação precisa descobrir que tipo de força seria capaz de causar essa gigantesca elevação de terra. Há 100 milhões de anos, a América do Norte era coberta por um vasto mar interior. Há 70 milhões de anos, o mar recuou e as montanhas rochosas começaram a se elevar, formando uma extensa cordilheira. Para entender o passado geológico das rochosas, cientistas precisam descobrir o que causou essa elevação. Uma força de elevação tão poderosa só pode ter ocorrido em escala global. Geólogos acreditam que essa força foi causada por placas tectônicas. A crosta terrestre é formada por uma série de placas interligadas. Essas placas estão em movimento contínuo. Durante milhões de anos, elas colidiram e se separaram, originando novos continentes e formações geológicas ao redor do planeta. Quando as rochosas se formaram, duas placas se chocaram na costa oeste americana. Nós sabemos que, na época que ocorreu essa elevação de granito no extremo oeste da América do Norte, a crosta e a placa oceânica deslizaram para baixo da placa norte-americana. E isso ocorreu a uma velocidade incrível. Quando isso ocorreu, houve uma transferência de pressão para o interior do continente. Ao se chocarem, as placas pressionaram a crosta. Elas se dobraram e se deformaram durante milhões de anos, originando uma grande cadeia de montanhas. Foi o nascimento das rochosas. Mas um mistério permanece. Como a colisão dessas placas tectônicas no extremo oeste norte-americano causou a elevação das rochosas de 800 a 1.600 quilômetros da costa? É fácil explicar a formação de cordilheiras nas bordas de continentes, ou onde os continentes se chocaram. Onde a Índia se chocou contra a Ásia, temos o Himalaia. Onde a crosta oceânica deslizou sobre a crosta continental no noroeste, temos a Cordilheira das Cascatas, ou na América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Mas a formação dessas montanhas, no meio do continente, é mais difícil de explicar e permaneceu um enigma por décadas. Recentemente, geólogos elaboraram uma teoria aceitável. Eles supõem que as rochosas se formaram ao longo de uma linha onde a crosta é muito frágil. O que acontece quando o continente é comprimido, especialmente se existe uma zona fraca ou sujeita a se deformar? Ele se eleva. Foi assim que esse granito subiu até a superfície. Hoje, geólogos entendem como as rochosas se elevaram e sabem apontar quando isso aconteceu. Mas como eram essas montanhas originalmente? Eram diferentes da cordilheira atual? Em uma região das Rochosas, 112 quilômetros a noroeste de Denver, geólogos encontram uma pista. As montanhas que vemos aqui hoje são diferentes daquelas que existiam há 70 milhões de anos. É uma evolução constante. Os rios mudam, os picos mudam. É um processo muito dinâmico, como se as montanhas tivessem vida própria. Miller tenta estimar a altura das rochosas primordiais. Mas como medir algo que deixou de existir? Mais uma vez, os fósseis fornecem a resposta. O que mais me impressiona na coleta de fósseis é ser a primeira pessoa a ver algo que está enterrado na rocha. É trazer algo à luz após 60 milhões de anos. Miller descobriu uma folha fossilizada de 60 milhões de anos, de uma árvore que cresceu nesse local 10 milhões de anos após a formação das rochosas. Curiosamente, essa folha revela a altura das montanhas originais. Mais precisamente, as bordas da folha. Os botânicos sabem que em locais frios, as folhas possuem bordas mais serrilhadas do que aquelas que crescem em regiões quentes.
As folhas serrilhadas sobrevivem melhor em climas mais frios, pois as serrilhas ajudam a acelerar o crescimento na fase inicial de desenvolvimento. Aqui podemos ver que essa bela folha fossilizada possui serrilhas, e cada uma delas são pequenas catalisadoras de fotossíntese. Assim, quando a folha começa a desabrochar, ela tem uma vantagem sobre as folhas não serrilhadas. Miller usa essa informação para calcular a altura das rochosas originais. Usando uma técnica simples e eficiente, ele compara os números de folhas serrilhadas e não serrilhadas. Escolhemos uma área específica e coletamos todas as espécies de folhas das árvores que crescem na região e comparamos o número de espécies serrilhadas com o número de espécies de bordas lisas. Isso nos dá uma ideia da temperatura do local. Quanto maior a quantidade de folhas serrilhadas em relação às folhas de bordas lisas, mais fria será a temperatura. E quanto mais fria a temperatura, mais alta a montanha. Então, se tivéssemos um balão de ar quente e voássemos em direção à atmosfera, a temperatura cairia de forma gradual. Para cada 1,5 km que subimos na atmosfera, a temperatura cai 7 graus Celsius. Sabendo como a temperatura muda em relação à altitude, podemos calcular a elevação a partir de uma temperatura estimada. Para descobrir a altura da montanha original, Miller precisa comparar amostras de duas áreas, uma na base da montanha e outra no topo. Os fósseis encontrados na base das rochosas perto de Denver revelam uma incrível história. Essas folhas milenares se parecem com aquelas encontradas nos trópicos atualmente. Após a elevação das rochosas, a região de Denver era coberta por árvores subtropicais e tropicais. Havia palmeiras, cicadófitas e grandes árvores como aquelas encontradas nos trópicos atualmente. Aqui em cima havia uma floresta mais parecida com aquela que cresce nas Carolinas do Norte e do Sul, na costa leste dos Estados Unidos. Após comparar as folhas fossilizadas coletadas no topo e na base da montanha, Miller chega a uma surpreendente conclusão. Descobri que as folhas dessa região possuem bordas mais serrilhadas do que as amostras de Denver, que possuem bordas lisas. As plantas de Denver cresceram em um clima com média de 23 graus Celsius. As plantas daqui cresceram numa temperatura de 10 graus Celsius. Sabemos que a temperatura muda com a altitude, o que significa que esse local, na época em que as folhas se depositaram, era 1.500 metros mais alto do que Denver. Hoje, essa diferença é de 800 metros. Então, há 60 milhões de anos, essas montanhas eram 2 vezes mais altas. Após emergir do mar, a Cordilheira das Rochosas levou 10 milhões de anos para se erguer. Há 60 milhões de anos, essas montanhas alcançavam 8.500 metros, altas como o atual Himalaia. A história das rochosas começa a tomar forma. Uma linha fraca na crosta explica por que elas se formaram de 800 a 1.600 quilômetros da costa. Folhas fossilizadas indicam que as rochosas originais tinham o dobro da altura atual. Metade da rocha que as formou desapareceu. Cientistas tentam desvendar o processo que fez as montanhas diminuírem de tamanho. Há 100 milhões de anos, um vasto mar interior cobria a região ocupada atualmente pelas montanhas rochosas. Há 70 milhões de anos, o mar recuou e as rochosas começaram a se elevar. Há 60 milhões de anos, a cordilheira atingiu sua altura máxima, com picos de até 8.000 metros, tão altos como o Himalaia. Desde então, as rochosas perderam quase metade de sua altura. Geólogos investigam a história dessas montanhas para descobrir o que aconteceu com as toneladas de rocha que desapareceram. A investigação começa com o mistério das montanhas Owl Creek, na região do Wyoming. As montanhas são cortadas por um rio que formou um cânion profundo. O rio Wind é muito interessante. Ele flui um curso reto através do núcleo de uma gigantesca montanha. Não é assim que os rios costumam se comportar. Normalmente eles fluem pela rota mais fácil, descendo morro abaixo, mas esse rio corta uma grande montanha e isso é um mistério.
É um assunto realmente complexo para os geólogos da região. O rio causa confusão desde 1806, quando Meriwether Lewis e William Clark mapearam a área na famosa expedição exploratória pelo oeste americano. Quando chegaram na região das montanhas Owl Creek, eles acreditaram ter encontrado dois rios. Ao norte da montanha, fluía o rio que eles batizaram de Big Horn, para diferenciá-lo do rio Wind, ao sul. Mas outras expedições mostraram que o Big Horn e o Wind eram na verdade um só rio, cortando a montanha através de um canal. Recentemente, geólogos encontraram uma teoria plausível, que pode explicar o que aconteceu com os elevados picos das rochosas originais. Eles acreditam que milhões de toneladas de rocha sofreram erosão, enchendo os vales e cobrindo as áreas mais baixas das montanhas. E isso mudou o terreno radicalmente. Em algum momento da história, os sedimentos formados pela erosão das montanhas se depositaram nos vales do Wyoming. A planície do rio ficou mais alta, permitindo que ele fluísse por onde quisesse. O fluxo da água esculpiu os sedimentos e a rocha sob o rio. Eventualmente, a água abriu um canal na montanha, escavando uma passagem através da rocha. Mas isso é apenas uma teoria. Os geólogos precisam encontrar as provas no solo em busca das rochas que erodiram das montanhas originais. Investigamos um conjunto de montanhas de 300 metros de altura na bacia do rio Powder, em Wyoming. Conhecidas como Pumpkin Buttes, elas se destacam em uma paisagem vasta e desolada. Escondidas atrás do horizonte estão as montanhas Big Horn, a cordilheira mais próxima das rochosas. Essas montanhas não são formadas por rochas sólidas, mas por pilhas de cascalho. Essa rocha, que cobre toda a superfície das Pumpkin Buttes, em Wyoming, é granito. A área mais próxima onde encontramos granito fica nas montanhas Big Horn, 160 quilômetros a oeste. O formato arredondado das rochas de granito prova que elas vieram de longe. Rolando ao longo de rios e declives, as pedras ficaram redondas em uma jornada de milhões de anos. Esse é um passo crucial na investigação: rastrear o rochedo perdido das rochosas primordiais. Rocha e cascalho que erodiram das montanhas Big Horn se depositaram no vale, aumentando sua altitude em até 300 metros, a altura das Pumpkin Buttes. O mais interessante sobre as Pumpkin Buttes é que essa costumava ser a altura de superfície do vale. Então, fragmentos foram levados pela erosão, 300 metros de sedimento, formando o vale que vemos hoje. Mas o cascalho encontrado na região não é suficiente para cobrir as montanhas Owl Creek. McLaughlin viaja até o pico Darton, 160 quilômetros a oeste nas montanhas Big Horn. Em um penhasco de 2.700 metros de altura, ele coleta pedregulhos graníticos, similares aos encontrados nas Pumpkin Buttes. Sua composição é a mesma do núcleo das rochosas. O núcleo das montanhas rochosas é composto principalmente de granito, como o que vemos aqui. Essas rochas vieram de Big Horn, foram transportadas, rolaram e se moldaram pelo caminho, transformando-se em pedregulhos e pedras menores. Isso prova que as pedras que erodiram das rochosas encheram as bacias e vales, aumentando sua altura em pelo menos 2.700 metros, enterrando as montanhas sob seus próprios fragmentos. No local ocupado pelas poderosas rochosas, hoje existe uma planície deserta e cinza, com os picos das antigas montanhas perfurando a superfície. O mesmo processo ocorreu em outras cadeias montanhosas. Evidências indicam que os Alpes europeus também foram rebaixados pela erosão. Na base dos Alpes, cientistas encontraram morros formados por toneladas de rocha que desmoronaram e diminuíram a altura da cadeia. Mas a história das rochosas não acaba por aí.
Após a paisagem ser transformada em um campo de pedregulhos pela erosão, outro distúrbio ocorreu. Evidência disso é uma camada fina que cobre o cascalho. É bem leve, um grão bem fino. É, na verdade, cinza vulcânica, como pode ver, composta por sedimentos de grãos muito pequenos comparados a esse rochedo aqui, que é formado por uma pedra maciça. Essa camada cobre toda a unidade. As cinzas caíram e se assentaram horizontalmente. A cinza de partículas finas sugere que violentas erupções vulcânicas ocorreram nos arredores, lançando nuvens de ar quente, cinza e rochas vulcânicas que se assentaram no solo. Datação por radiocarbono revelou que isso ocorreu há 25 milhões de anos. A cinza foi depositada após cair dos céus. A maioria veio do oeste e se depositou nos vales do Wyoming. Depois que a zona mais baixa das rochosas foi soterrada pela erosão, a região foi coberta por um espesso lençol branco de cinza vulcânica. Na época em que os vales foram cobertos por material vulcânico, a única parte visível das rochosas eram os topos dos picos expostos, rodeados por um vasto lençol de cinzas. A erosão e o vulcanismo transformaram o terreno e soterraram as rochosas. Mas ao longo de milhões de anos, rios lavaram a rocha desgastada, carregando grande parte dos sedimentos para os rios Missouri e Mississippi, e de lá para o mar. O que restou são as montanhas que vemos hoje. Isso comprova a teoria dos geólogos sobre a formação do cânion do rio Wind. A grande quantidade de sedimento soterrou as montanhas Owl Creek. As águas do rio Wind corroeram a rocha, criando o cânion que vemos hoje. A investigação sobre os primórdios das montanhas rochosas revelou duas pistas importantes. Granito encontrado nas Pumpkin Buttes prova que o material que erodiu das rochosas foi levado para os vales. O cânion do rio Wind, que corta as montanhas Owl Creek, indica que as rochosas foram soterradas pelos próprios fragmentos. As poderosas rochosas foram reduzidas à metade do tamanho original. Mas sua história estava longe de terminar. Antes de se tornar a cordilheira que conhecemos hoje, ela teve que sobreviver a um evento ainda mais violento. Há 70 milhões de anos, após o recuo de um vasto mar interior, as rochosas emergiram do leito oceânico. Há 60 milhões de anos, a cordilheira alcançou sua altitude máxima, o dobro do tamanho atual. Por milhões de anos, as rochosas erodiram lentamente até atingir metade da altura original. Então, há 3 milhões de anos, um evento dramático a transformou na cordilheira que conhecemos hoje. O geólogo e fotógrafo Bob Anderson vai às alturas em busca de pistas que expliquem como essas montanhas evoluíram. Primeiro, ele sobrevoa o cânion de Boulder, nas Rochosas do Colorado. Uma região que permaneceu quase intocada por milhões de anos. Estamos sobrevoando o cânion de Boulder agora e podemos ver como o rio segue seu curso por centenas de metros através do terreno montanhoso. Os elevados picos das antigas cordilheiras foram arredondados por rios e riachos que erodiram a rocha. Esse terreno ondulado era muito característico da região logo após o evento que formou essas montanhas e que terminou há cerca de 50 milhões de anos. Mas ao subir até Longs Peak, no Parque Nacional das Montanhas Rochosas, Anderson nota uma mudança na paisagem. Os morros ondulados dão lugar a montanhas escarpadas e penhascos irregulares, indícios da ocorrência de outra força da natureza. O Diamante é o mais famoso desses penhascos. Nomeada por seu formato, essa parede vertical tem uma queda de 270 metros.
O topo mede 4.200 metros quadrados e é do tamanho de um campo de futebol. Estamos sobrevoando a região de Longs Peak, um dos maiores desafios para os alpinistas na região das Rochosas. Por mais de um século é considerada a meca do alpinismo. É uma formação rochosa, bela e intacta. Essa fantástica parede é a escalada mais difícil das Rochosas. Desde que foi aberta oficialmente a alpinistas em 1960, registrou 50 mortes. Em terra firme, Anderson busca indícios dos processos que moldaram os picos escarpados. Em uma das encostas, ele encontra misteriosas pedras espalhadas pelo vale. Uma análise detalhada revela alguns segredos sobre sua origem. Estou diante de uma pedra arredondada, localizada sobre uma vasta área de afloramento de rocha. A pedra e o afloramento estão cobertos por líquens de coloração verde, preta e cinza. Tive que arrancar um pedaço da pedra para ver o seu interior. E ela é bem diferente. Os minerais que compõem a pedra e sua textura são diferentes da rocha do afloramento. E isso significa que ela veio de outro lugar. Anderson examina o solo em busca de pistas que indiquem como essa gigantesca pedra veio parar aqui. Nos arredores, ele encontra uma superfície lisa com ranhuras muito finas. Essa é uma superfície bastante lisa. Esse pedaço aqui é suave ao toque. E olhando de determinado ângulo, a luz incide de maneira que consigo enxergar algumas marcas correndo nessa direção através da superfície. A única força da natureza capaz de produzir riscos paralelos tão finos na rocha é o gelo. E em grande quantidade. Isso comprova que esse vale já foi coberto por uma imensa geleira. Isso significa que a geleira desceu o vale, passou por essa superfície e causou a erosão. Cada uma dessas ranhuras corresponde a um grão de areia incrustado no gelo que, como uma lixa, alisou a superfície. Ao longo de milhares de anos, milhões de partículas de areia deixaram essa superfície aplanada. As geleiras desceram pelos vales, carregando rocha e areia. O gelo forçou esses elementos abrasivos com o peso de milhões de toneladas, deixando marcas nas rochosas a até 300 metros de altura. Isso indica que uma gigantesca parede de gelo cobriu essa região e moldou as montanhas. O gelo arrancou a rocha das paredes do vale, formando penhascos escarpados e picos irregulares. Nos últimos milhões de anos, 3 milhões de anos talvez, as geleiras se formaram e degelaram nas montanhas rochosas. E cada vez que passaram pela paisagem, foram capazes de erodir o terreno a uma velocidade de uma fração de centímetro por ano. Isso significa que no período de um ciclo glacial, foi possível remover de 3 a 6 metros de rocha. O gelo também criou os vastos cânions. A cada era glacial, o movimento das geleiras aterrou vales em forma de V, transformando-os em vastos cânions em forma de U. Para a geleira, todo vale é um canal. Qualquer parte da parede rochosa atingida pela geleira pode sofrer erosão. Dessa forma, as paredes ficam mais verticais nas bordas e achatadas na base, assumindo a forma de U que se propaga até a parte de baixo. O gelo também explica a presença dessas pedras. Elas desceram o vale congelado carregadas pela base da geleira. Quando a última era glacial terminou e a geleira derreteu, há aproximadamente 10 mil anos, as pedras foram deixadas para trás. Cientistas encontraram 2 pistas que explicam a aparência irregular das rochosas atuais. Uma pedra solitária não originária da região, que só pode ter sido transportada pelo gelo. Estriamentos comprovam que uma geleira de pelo menos 300 metros de espessura cobriu as rochosas.
O gelo foi responsável pela aparência dramática das rochosas. Mas essas montanhas continuam evoluindo, e evidências descobertas recentemente indicam que elas poderão desaparecer em uma fenda profunda. Ao longo de 70 milhões de anos, a sedimentação, a erosão e o gelo conferiram às montanhas rochosas o seu formato atual. Mas a geologia que criou essa impressionante cordilheira também tem o poder de destruí-la. Nos últimos 25 milhões de anos, uma gigantesca fenda vem se abrindo no extremo sul das rochosas. Cobrindo uma área de 415 mil quilômetros quadrados, é conhecida como Vale do Rio Grande. Geólogos tentam entender como esse extenso vale pode afetar o futuro das rochosas. Eles encontraram a primeira pista em San Isidro, Novo México, ao norte de Albuquerque. A área é dominada pela presença de uma rocha amarela, porosa, conhecida como travertino. Curiosamente, geólogos acreditam que essa rocha se formou na água. Essa água possui uma propriedade bastante peculiar. Ela tem a capacidade de precipitar ou depositar uma rocha conhecida como travertino. É como uma crosta que se forma em uma chaleira. O travertino é composto por calcita, o mesmo material que constitui o calcário. Rochas desse tipo crescem muito rapidamente. Algumas chegam a aumentar centímetros em um mês. 1 litro de água é capaz de formar ou precipitar uma pequena pilha de calcita do tamanho de uma aspirina. Como o calcário que se forma em uma chaleira de água quente, o travertino ocorre perto de fontes termais. Medições confirmam que a temperatura da água ao redor do travertino é de 25 graus. Essas águas termais, formadoras de rochas, têm mais segredos para revelar. Laura Crossley e Carl Carlstrom acreditam que a água é aquecida pelo calor proveniente do núcleo da Terra, que sobe por fendas na rocha. As termas são formadas enquanto o Vale de Falha se expande. Em uma caverna 7 metros abaixo da superfície, eles esperam encontrar mais respostas. A água contém micróbios, organismos microscópicos. Muitos consistem de apenas uma célula. Uma análise genética desses seres no laboratório revelou algo notável. O que descobrimos nessas fontes termais após a análise de DNA é que os micróbios que sofrem por essas falhas são mais parecidos com aqueles encontrados em dorsais oceânicas do que aqueles encontrados em rios e lagos. Dorsais oceânicas são longas cadeias montanhosas submarinas. Como o Vale de Falha, elas também se formam em áreas geologicamente ativas, onde a lava irrompe, formando novas camadas na crosta. Para sobreviver nessas regiões, um organismo precisa suportar altas temperaturas. Essas fontes termais, como as dorsais oceânicas, são caracterizadas pela erupção de fluidos quentes provenientes do núcleo terrestre. Isso indica que ambas estão conectadas ao mesmo sistema tectônico. Os micróbios indicam que profundas forças tectônicas estão em ação. Mas existem outras evidências contundentes. Carlstrom e Crossley encontram uma alta quantidade de gás na água. Essa é uma experiência divertida, pois apesar desses tubos estarem vazios, eles começaram cheios de água. Então colocamos os tubos de ponta cabeça na água e o gás deslocou a água até o tubo ficar cheio de gás. Após uma análise em laboratório, o gás é identificado como hélio. É a prova conclusiva de que forças tectônicas estão agindo na região. O hélio é o gás que mais nos interessa nessa investigação. É prova do crime que indica de onde esses fluidos vieram. Existem 2 formas de hélio, mas é no hélio 3 que estamos mais interessados. E essa forma de hélio é formada apenas no manto terrestre. O manto é a parte do núcleo terrestre situada a 48 quilômetros abaixo da superfície, composta por rocha fundida a altas temperaturas. Em áreas onde o magma se eleva, a pressão acima dele diminui, expelindo gases como o hélio,
que sobem por fendas e rachaduras até atingir a superfície. O gás hélio comprova a ação de forças geológicas sob a superfície. E o efeito que essas forças terão nas rochosas será devastador. O Vale de Falha do Rio Grande é uma área sob a influência de forças tectônicas diferentes daquelas forças que formam montanhas. Essa área é o próximo estágio na vida de uma cadeia montanhosa. Quando ela começa a entrar em colapso, começa a se estender. Quando o magma quente emerge 48 metros rumo à superfície, ele força o terreno acima a se expandir. A superfície se estica e afina, criando uma fratura profunda. Quando a fenda se abre, as montanhas desmoronam dentro do vale. É como uma bala puxa-puxa sendo esticada. Ela pode quebrar na parte de cima e pequenos pedaços podem cair. O resultado é que chamamos de Vale de Falha. Então, os sedimentos descem do alto das montanhas. É uma estrutura imensa. Tem cerca de 9 quilômetros de profundidade, quase o tamanho do Monte Everest. Mas quando passamos pela estrada ou observamos de uma certa distância, não enxergamos sua profundidade real, pois é coberta por areia e cascalho enquanto a falha vai se abrindo. Hoje, a fenda do Rio Grande se estende por 415 quilômetros quadrados. Do México ao sul, onde é mais largo, ao Colorado, no norte, onde está apenas começando a se abrir. Essa fenda está se propagando para o norte, rumo às rochosas do Colorado. O que vai acontecer no Colorado é que essas montanhas vão entrar em colapso enquanto a fenda continua se alastrando para o norte. Podemos visualizar que o que ocorre hoje no Colorado é mais parecido com o que ocorreu no Novo México antes da fenda do Rio Grande se abrir e antes das montanhas desmoronarem. Em um futuro distante, uma catástrofe poderá ocorrer. As forças tectônicas que criaram as rochosas podem eventualmente causar sua destruição. Quando pensamos nas grandes falhas continentais no leste africano e no Rio Grande, a conclusão é que o continente vai se dividir nessa região. Se a fenda continuar expandindo, teremos casas de praia bem aqui no Novo México. As imobiliárias estarão interessadas nisso e os geólogos também. A formação das montanhas rochosas é uma história notável. Há 70 milhões de anos, a morte de Ammonites marcou a elevação das montanhas rochosas do mar interior. Há 60 milhões de anos, folhas com bordas serrilhadas cresceram nas montanhas que tinham o dobro da altura atual. Há 10 milhões de anos, uma rocha solitária marcou o recuo da última geleira que esculpiu as rochosas. E gás hélio encontrado no Vale do Rio Grande prova que a área abaixo da superfície está em atividade novamente. Se a fenda aumentar e o Vale do Rio Grande continuar a se expandir, a região das Montanhas Rochosas pode desmoronar. Um novo mar surgirá, como o vasto mar interior que cobriu a região há 70 milhões de anos. A Cordilheira das Rochosas, espinha dorsal da América do Norte, desaparecerá aos poucos e o continente se dividirá novamente. Isso prova que a Terra onde vivemos está em constante movimento.